benção, irmã. Chegou o momento, né? Muito obrigado pela sua paciência, o Espírito Santo conduzindo tudo. E o pastor Simei está aqui, vai, juntamente com você, nos abençoar nesse momento aí com o testemunho, tá? Deus os abençoe. Amém, pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Minha irmã Marta, eu preciso vê-la, gostaria de vê-la. Tem como dividir e colocar ela na tela aí, pastor? Joia, agora sim. Perfeito. Irmã, você não imagina a alegria de receber essa responsabilidade que o pastor Wagner me passou de conduzir esse momento aqui com a irmã. A história da irmã Marta, meus queridos, vocês vão perceber que é uma coisa linda. Sabe por que eu considero tão bonita a história dela? Porque é a mão de Deus movendo-se no meio da tempestade, no meio dos conflitos, no meio das crises existenciais e mostrando que Ele está perto da gente, que Ele faz com que os caminhos do crente sempre terminem no lugar onde Ele sonha que termine. Sempre termine no lugar e na hora certa, no centro da sua vontade. E é aí onde a irmã Marta está hoje. Mas você vai saber como foi que Deus a conduziu até esse momento. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida, irmã Marta. Eu já quero começar dizendo isso para você. Amém. E eu queria Amém. que você Deus começasse falou. contando para a gente, minha irmã, a sua experiência, porque eu tive acesso a toda a sua história, eu tive acesso ao seu testemunho, e eu sei que a irmã, desde muito cedo, foi conduzida no Evangelho, fazia parte de uma outra denominação, e eu queria que a irmã começasse seu testemunho agora, falando para a gente exatamente desse começo da sua trajetória com Deus. Que Deus te use poderosamente, minha querida. Então, tá. Como o senhor já está sabendo, né, eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais eram de uma certa denominação, e eu fui criada assim, meu pai, ele criava a gente num regime muito duro, né? A igreja exigia isso. Não pode isso, não pode aquilo e tal. E com isso eu apanhava muito, sabe, pastor? Pensa numa mulher que gostava de apanhar, era eu. E meu pai, tudo era motivo para bater, sabe? Se desse uma risada na igreja, apanhava. Se cortava um pedacinho do cabelo, apanhava. Se botasse a saia um pouquinho em cima do joelho, apanhava. Então, tudo era motivo para apanhar. E apanhei muito. Apanhava de... Não tinha objeto escolhido, não. Era cinta, era corda, era tudo assim. Até de pneu de bicicleta eu apanhei. Mas tá bom. Aí foi crescendo, né, e tal. Lá a gente até gostava daquele regime, né? A gente acostumou, eu, minhas irmãs, né? Mas quem mais apanhava era eu. Eu costumo falar, pastor, que eu acho que a minha mãe fez promessa para ter um filho todos os dias. E essa sorte caiu para mim, que era eu apanhava todos os dias. mas irmã, olha, deixa eu lhe dizer, não foi uma sorte só para a irmã, não, viu? Tem um bocado de gente que tem história como a sua. Mas glória a Deus, irmã, continua aí, porque a gente quer ver o milagre que Deus operou na sua vida. Vai lá. Aí fui crescendo naquele regime e tal, mas assim, quando eu tinha mais ou menos, comecei na adolescência, aí comecei a ficar revoltada, né? Porque ia para a escola, sofria bullying, né? Naquela época eu não falava que era bullying, mas e ninguém me conhecia por nome, não. A crente, aquela crente, a crentinha. E aquilo foi me chateando e eu comecei a ficar revoltada. Eu falava assim, não, eu não quero mais Jesus para mim, não. Jesus só faz eu apanhar. Entendeu? Todo mundo rindo da minha cara, então não quero não. E comecei a ficar revoltada, comecei a desobedecer meus pais, né? E aí um dia uma irmã minha até chegou lá, meu pai falou, leva embora, senão eu vou matar. E eu sei que com 18 anos eu saí de casa. Eu vim morar com uma irmã minha e ali eu comecei a... Antes a gente tinha tido contato com... A gente não sabia o que era adventista naquela época, né? E na cidade que eu morava, era uma cidade assim de mais ou menos uns 15 mil habitantes, uma cidade pequenininha. E lá apareceram dois rapazes, né, que hoje eu sei que eram comportores, na época a gente não sabia. E eles andavam lá de terno, com aquele calor, para baixo, para cima. A gente acabou fazendo amizade e convidava eles para ir em casa. Ele chegava lá, a gente já ia correndo dar o café, né? Porque mineiro chegou lá é café. Aí ele fala, não tomamos café. Convidava para almoçar, não, a gente não come carne. E a gente começou a questionar.
E ele começou a falar alguma coisa para a gente sobre a igreja adventista do sétimo dia, que, né, guardava o sábado e tal, 10 mandamentos. E depois foram embora, a gente perdeu o contato. Mas na cabeça minha, da minha irmã, sempre ficou, né, 10 mandamentos, tal, tal. Aí a minha irmã veio embora para São Paulo, para São José, e casou com um comerciante, e esse comerciante foi um rapazinho lá, um garoto, pediu emprego, e ele acabou contratando, só que o menino falou que não trabalhava os sábados. Então minha irmã começou a questionar, né? Por que você não trabalha sábado? Ele falou da igreja. E ela aí acordou de novo e começou a questionar sobre a igreja, e um casal começou a dar estudo para ela, só que o meu cunhado não aceitava. Ele tocava todo adventista que ela, ele tocava, ele ia embora. E ali ele começou a estudar para provar que a igreja adventista estava errada. E quanto mais ele estudava para provar que a igreja adventista estava errada, mais ele via que estava certo, né? E ele ia se convencendo e tal. E ele começou a estudar a Bíblia como outras pessoas da igreja dele. E ali falou, não, nós vamos ter que provar que está errado, tal, tal. Só que, conclusão, depois de 2 meses, ele batizou junto com a minha irmã e ainda levou mais 14 pessoas ao batismo. Então, né, isso é uma benção. E aí, eu namorando com a minha irmã, passou um tempo, eu quis sair e fui morar numa pensão. Fui morar numa pensão porque eu não queria ser crente, não. Eu não queria de jeito nenhum. Quando eu vim de casa, eu já cortei cabelo, já mudei minha roupa, pronto. Eu não queria mais saber de crente, eu não queria de jeito nenhum. Aí eu conheci saindo de lá, fui morar numa pensão, conheci um rapaz, comecei a namorar, e aí até a gente foi, né? Ele bebia socialmente e tal, a gente namoramos um tempo e casamos. No começo até que era tudo bem, né? Foi tudo bem. Então depois eu fui descobrindo que ele usava droga, e isso aí foi me chateando muito, mas como eu gostava muito dele, eu comecei a acompanhá-lo. Ele ia para o bar, eu ia junto, né? Onde ele estava, eu queria estar. E comecei a beber de brincadeira e tal, e foi até que eu me dei conta um dia que eu era uma alcoólatra. E eu bebia todos os dias. E chegávamos em casa sempre bêbado, né? E aí eu tive uma filha, em 81 nasceu minha filha. Muitas vezes eu chegava em casa depois que a minha filha já tinha estava com 6 anos, 5 anos. Eu sei que ela até se escondia porque tinha vergonha do pai e da mãe, né? E aí, pastor, um dia quando eu vi que eu não tinha mais jeito, que eu estava no fundo do poço, eu estava num bar, né, com meu marido e meu patrão, e uma voz falou comigo, né? Mas até quando você vai ficar assim nessa vida? E ali eu comecei a achar que eu tinha que mudar de vida, eu tinha que procurar uma igreja. Aí eu falei com eles, vamos procurar uma igreja e tal, e eles concordaram. Aí fomos numa igreja onde a minha mãe frequentava, né? E tal, e ficou aquele vazio e continuou e nada. Aí um dia eu falei, vamos conhecer a igreja adventista? Ele falou, mas que igreja que é essa aí? Eu falei, a igreja, guarda o sábado. Não, de jeito nenhum, tal. Mas com o tempo, eu fui convencendo e nós fomos na igreja numa quarta-feira. E eu falei para Deus assim, pai, eu vou na igreja hoje, então, eu vou sentar no último banco. Se é isso que o senhor quer de mim, se é essa igreja que eu não gosto, que eu falava assim, que eu podia ser qualquer denominação, menos adventista do sétimo dia. Isso nunca. Mas eu fui. Aí eu sentei no último banco, como eu tinha falado para Deus, falei, o senhor vai mandar uma pessoa me oferecer um estudo bíblico, porque eu não vou pedir. E eu sabia que passei adventista, tinha que fazer o estudo, né? Aí sentei lá no último banco e tal, estamos lá. Aí antes eu pensei, não vai vir ninguém não é aqui não, meu lugar não é aqui não. Mas antes de eu sair, chegou uma senhora e falou para mim, que tal, me cumprimentou e falou que estava feliz de estar ali, e falou, você quer fazer olha, eu quero te oferecer um estudo bíblico, você aceita? Eu falei, claro, eu aceito sim. Ali eu já senti que Deus falou comigo, falei, então é aqui. Aí, pastor, o estudo era sexta-feira à noite, só que daí na sexta eu já queria ir no estudo, né? Mas meu marido falou, não vai e tal, mas como ele estava desempregado, né? Ele não trabalhava, aí eu falava para ele, então eu dou dinheiro para você ir para o bar, enquanto você bebe, eu vou lá fazer o estudo. Pode ser? Aí ele aceitava. Então, toda sexta-feira eu tinha que dar naquela época para ele R$50. Para eu poder fazer o estudo. Eu tive que pagar para estudar a Bíblia. E comecei a estudar e ele começou a, né, depois falando que eu estava levando a sério, começou a me ameaçar, você não vai mais, tal. E na sexta-noite eu fazia estudo com um casal, que era o Zé Luiz e a Marli, que são pais do pastor Federico Branco, que trabalha na Novo Tempo. E eles me davam estudo na sexta. Aí depois eu descobri que o Luiz Gonçalves dava estudo no domingo de manhã.
Então, eu comecei a estudar a Bíblia na sexta, mas domingo de manhã eu falava para ele que ia no mercado, que ia na feira e ia para o estudo. E algumas vezes minha filha ia comigo. Aí, comecei a estudar e fui me convencendo, né, que eu ia ter que batizar. E aí eu falei para ele, eu vou me batizar. Ele falou assim, mas de jeito nenhum, eu te mato. E várias noites, nessa andança nossa aí de bebedice, ele, né, eu descobri que ele usava droga também, e ele ficava violento, sabe, me agredia. E assim, várias noites eu dormi com embaixo do meu travesseiro, era um revólver carregado, era um punhal, era uma faca. Isso aí era direto, sabe? Eu tinha muito medo, né? E eu falava para Deus, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. E comecei a deixar minha filha dormir na casa de outra família, que eu morava no fundo, e a casa da frente, a minha filha dormia lá, porque eu tinha medo. Ele falava, vou matar você, vou matar a Aline, e depois eu não sei se eu me mato ou se eu fujo. E aquilo foi uma luta para mim, né? Foi até que um dia, né, eu pedindo muito para Deus me guardar e tal, ele adoeceu. Ele ficou doente e tal, e já tinha antes de uma crise, mas recuperava. Esse dia ele ficou doente e precisou ser internado. E levei ele para o hospital, e lá o médico me falou assim, olha, ele me chamou no consultório e falou, seu marido tem 10 dias de vida, nem um dia a mais. Aí, pastor, eu entrei em desespero, falei, não, ele não pode morrer sem aceitar Jesus, o que eu vou fazer? Eu preciso que alguém vá visitar ele e tal. Aí, a minha mãe, a minha irmã, né? Mas eu queria um pastor. Isso ele se internou numa quarta-feira. Quando foi no sábado, eu fui para a loja trabalhar. Quando eu cheguei lá, eu falei para o meu patrão, era dia do meu aniversário, 3 de junho de 95. Quando eu cheguei lá para trabalhar, eu falei para o meu patrão, vou à igreja hoje. Ele falou, não, hoje não dá, né? Hoje, quem trabalha em comércio sabe que é o dia que está mais movimento, né? Hoje não. Eu falei, hoje eu vou à igreja. E aí ele pegou, depois ele me liberou e eu fui. Olha, pastor, eu fui e o diabo foi comigo. E no caminho o diabo falava comigo, assim, volta, seu chefe precisa de você, você não vai à igreja hoje não é dia de ser à igreja. Né? Vai amanhã à noite e tal. E eu dava uns 2 passos para frente e parava um pouquinho para voltar. Mas aí eu fui porque eu precisava de Jesus naquele dia. E eu precisava ir aonde Jesus estava, né? E eu fui, aquela briga lá, e volta, não volta, e eu consegui chegar na igreja. Aí, pastor, cheguei lá, fui bem recebida, me arrumaram lá um lugar para eu sentar lá na frente. E o diabo falava assim, olha, todo mundo olhando para você, eu cheia de joia, né, maquiada, uma roupa não apropriada para ir na igreja, e todo mundo lá. Mas aí eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Quando ela precisou de Jesus, quando ela precisou de um milagre, ela foi no meio da multidão, né? Ninguém queria que ela chegasse, ela era considerada imunda. Então, e naquele dia eu falei, não, eu preciso do milagre, e eu precisava ir onde Jesus estava. E eu fui na igreja, eu tinha certeza que Jesus estava ali. E para mim, o pessoal que estava lá na igreja, que era mais ou menos acho que uns 400 membros, eu falei, era representar para mim a multidão que seguia Jesus quando a mulher chegou, né? Então eu falei assim, ali estava uma bêbada, uma viciada, uma alcoólatra, uma pecadora, mas Jesus ia passar ali para mim, Jesus estava ali. E quando eu cheguei, o quarteto estava cantando hino, tudo eu deixarei, tudo eu entregarei, né? Por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. E uma voz falava, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você, entrega a sua vida a Jesus. E ficava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Mas a outra voz dizia, oi. Irmã, deixa eu chamar a atenção aqui das pessoas que estão acompanhando seu testemunho. Eu falo muito rápido, né, pastor, também. Isso, eu queria que todo mundo agora tentasse visualizar esses momentos que a irmã está contando para a gente aqui, visualizar o mundo espiritual. Porque enquanto a irmã está contando aqui, eu estava imaginando como era que estava o mundo espiritual. Era uma luta sendo travada, o inimigo querendo conter a irmã, segurar a irmã no pecado e o Espírito Santo trabalhando. Então, essa é uma narrativa realmente de uma guerra. E eu queria que agora você que está escutando, meu querido, minha querida, onde você estiver, enquanto a irmã estiver falando, imagine essa guerra, porque nós estamos no meio dela. E Deus quer alcançar o seu coração. Talvez esse testemunho tenha que ter sido hoje, neste momento, porque talvez você esteja enfrentando justamente essa guerra, você esteja no olho do furacão, e aí a irmã agora vai continuar e vai falar como é que Deus começou a operar na vida dela, e ela vai dizer uma frase que eu estou esperando ansioso aqui, que ela
que ela vai dizer já já a frase do momento em que ela teve esse encontro com Deus. Então fica atento e mantenha os teus olhos abertos a esse momento de guerra. Continue, minha querida irmã. Então, pastor, parecia mesmo uma luta literal, né? Eu puxava do lado todo, e eu sentia que aquilo, sabe, eu suava e eu ficava. Durou minutos, mas para mim parecia que fazia horas que eu estava ali naquele conflito, né? E aí o quarteto terminou de cantar e foi a oração de joelho, né? Foi a oração de joelho, falou, vamos ajoelhar. E eu pensava, e eu falava assim, quando todo mundo fecha o olho, você sai porque ninguém vai te ver, não, vai embora, tá? Mas aí eu falei, não, agora não é nunca. Na hora que falou, vamos ajoelhar, eu ajoelhei, mas eu não ajoelhei, eu caí, parecia que eu estava nos pés, agarrados, Jesus passou naquele banco aquela hora, Jesus estava andando pela igreja, e na hora que ele passou naquele banco, eu agarrei, eu não deixei ele passar. Eu parecia que eu não estava ajoelhada, eu estava agarrada nos pés dele, sabe? E eu falei assim, eu preciso de um milagre. O Senhor sabe a minha luta, quanto que eu já tentei, quanto que eu já me esforcei, mas eu não consigo. Eu preciso de um milagre. E ali eu chorava, eu me sentia agarrada ali, Jesus, eu me sentia ali, sabe, como se fosse literal. Aí, pastor, terminou a oração, e eu ouvi quando Jesus falou, você está liberta. E a hora que eu sentei, aquela mulher que ajoelhou aquela hora, não era a mesma que levantou, não era, eu tenho certeza. Eu senti aquele alívio, aquela leveza, como se Jesus pegasse na minha mão e me sentasse, me ajudasse para sentar, eu era outra pessoa. E eu ouvi ali, e o pastor pregando um sermão, né, que o único pecado que Deus não perdoa é o não confessado, né? Mas ali eu senti o perdão, eu senti a libertação, eu sentia Jesus ali, sabe? E eu me agarrei com ele e terminou o culto. A hora que eu saí, a minha vontade era gritar, subir a rua gritando, tô liberto, mas não tinha como eu gritar, né? Mas o primeiro orelhão que eu achei, eu liguei para minha mãe. E minha mãe orou para mim 22 anos, né? Diz que o choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Da minha mãe durou várias madrugadas, 2 anos de madrugada minha mãe orando. Mas a alegria veio pela manhã do 3 de junho, naquele sábado. Aí eu falei, mãe, tô liberta. Tinha alguém do meu lado, eu pensou que eu era maluca. Eu tô liberta, mãe, eu não bebo mais. Aí a mamãe do outro lado, glória a Deus, minha filha. Eu sabia que Deus ia te libertar, esse dia chegar. Louvado seja Deus. E eu fui para a loja trabalhar, né? Aí cheguei na loja, aí veio um dos funcionários, já veio ao meu encontro. Tem uma cerveja geladinha para você lá. E era meu aniversário, né? Eles acharam que eu... Aí eu fiquei naquela guerra, sabe, pastor? Assim, sabe aquela do se eu falar que eu não bebo mais, posso voltar a beber, eles vão rir de mim. Então eu fiquei enrolando, mas não bebi. Passei o dia ali no convital e resisti, não bebi. Só que à noite já estava combinado a gente sair junto, eu, meus amigos, né, e tal. E a gente saiu, meu marido lá no hospital. Aí a gente saiu para comemorar. E quando eu bebia, 15, 20 minutos, eu já tinha tomado 3, 4 chopps, né? E esse dia eles me pediram o chopp, pediram eles bebendo e eu ali olhando. Eu falei, não vou beber, mas eu com aquela vergonha de falar que não bebia, eu fiquei naquela guerra. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou fingir que bebo, vou botar um golinho, vou enrolar com esse copo aqui, né? Quando eu coloquei chopp na minha boca, pastor, parecia que eu nunca tinha bebido na minha vida. Eu senti aquilo horrível, eu cuspi no guardanapo. Eu falei, ali eu senti, aliás, eu falei, Deus me libertou de verdade, né? E fiquei feliz, não bebi, insisti, falei, não vou beber, não bebo mais, e fui embora. No outro dia, eu fui para casa do meu irmão, que é aniversário da minha cunhada. E aí, chega lá, meu irmão abriu o freezer e falou, olha, é tudo seu hoje. Hoje você pode beber até cair. Eu falei, não bebo mais, não bebo. Deus me libertou, não bebo mais. Aí riram de mim, não bebe no copo, dá a garrafa, deixa ela beber na garrafa. E foi aquela gozação, né? Eu falei, não, Deus me libertou. A partir de hoje não bebo mais. E até hoje, viu, pastor? Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, isso é a pura demonstração de que o milagre de Deus, ele mexe com a genética humana. Ele mexe com o nosso DNA. Sabe, irmã, eu estou cansado de ouvir muitos pastores dizendo que o poder de Deus quebra maldições. Não tem genética, não tem tendência, não tem nada que não possa ser vencido pelo poder de Deus. E essa parte do testemunho da irmã mostra isso para a gente.
E quando Deus entra na vida e quando o milagre é real, eu fiquei pensando aqui no momento do seu clamor, de Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver dessa forma. Ainda ontem eu estava pregando e dizendo isso para os jovens, nós precisamos clamar sim. Do jeito que a irmã Marta está dizendo aqui que clamou, nós precisamos clamar dessa forma, porque quando o milagre vem, não tem hereditariedade, não tem genética, não tem DNA corrompido, não tem nada. Deus transforma tudo. Louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Continue, Amém. por favor. Aí, pastor, continuei, né? Aí fui trabalhar na segunda-feira e pensando, né? Nossa, alguém tinha que visitar meu marido. Ele não pode morrer sem Jesus. Ele não pode. Jesus me libertou. Agora ele também precisa, né? De libertação e tal. E comecei, mas não conhecia ninguém. Primeira vez que eu tinha ido à igreja, eu não conhecia ninguém. Aí eu liguei para esse casal que me dava estudo, falei, você não procura o pastor Franco para mim, por favor, eu preciso que ele vá lá. Aí ligavam, tá? Acho que ele está viajando, ninguém consegue encontrar com ele e tal. Aí, pastor, eu pensei, eu estava ali dentro, eu falei assim, Senhor, mas o senhor sabe onde está o pastor, o senhor pode trazer ele aqui, pode me levar até ele, alguém pode encontrar com ele, telefonar, e eu preciso dele nesse momento. E nisso eu ali orando e ao mesmo tempo atendendo um cliente, e nisso eu saí da loja, não sabia onde eu ia, o que eu ia fazer, não sei, eu só falei para os meninos, estou saindo. Parece que alguém me puxava pela mão, e eu saí sem rumo, sem objetivo, sem nada, e passei em frente ao mercado, tinha uma loja, e eu olhei umas meias na porta da loja, falei, vou comprar uma meia para levar para o hospital hoje. A visita ia ser mais tarde, né? Aí ali eu catei aquele par de meia e fui para o caixa pagar. Quando eu chego no caixa, quem estava? O pastor da igreja adventista, o que tinha pregado no sábado. E eu dei um grito, pastor, comecei a chorar, ele assustou, ele não me conhecia, nem o que é, mas me ajuda, pastor, me ajuda. Aí eu falei, se eu preciso do senhor, meu marido tal, daí ele anotou tudo, não, irmã, eu vou, pode deixar que eu vou sim, tal. Anotou o endereço, o quarto, aí foi. Mas eu fiquei sabendo que ele não entrou, porque estava um procedimento lá que não podia receber ninguém, né? E o tempo correndo, e eu sabendo que meu marido ia morrer no sábado pelo médico, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E eu chorava. Aí chegou na quinta-feira, nós estávamos todos no hospital, e estava minha sogra, minha cunhada, meu sobrinho, minha irmã, minha mãe, e o pastor chegou. Eu falei, ai, louvado seja Deus. Aí o pastor chegou e foi, conversou com ele, leu a Bíblia e tal, e fez o apelo, e ele aceitou. E ali, Deus não permitiu o pastor ir antes, porque tinha que ser aquele dia, para todo mundo, né, a mãe dele e tal, ver ele aceitando a Jesus, sabe? E aquilo para mim foi uma vitória, e eu fiquei muito feliz com aquilo, muito. Aí fui embora, né? Nós fomos embora. Quando chegou na sexta-feira, eu voltei no hospital e falei para ele, falei assim, você aceitou Jesus de verdade, do fundo do seu coração? Ele falou, aceitei. Falei, estou até melhor, acho que vou ter alta amanhã. Ele sentiu melhor, sabe? E falou assim, e aí a gente vai à igreja. E aquilo para mim foi muito gratificante, sabe? E eu fui para casa feliz, voltei para a loja, trabalhei de noite, fomos embora. Mas ainda passei no bar para beber. Aliás, nesse dia eu não bebia mais, meu patrão bebeu, eu não. Aí fomos para casa, fui para cá no sábado, eu voltei para a visita. Aí eu cheguei lá, pastor, ele estava em coma já. Ele estava em coma, entubado e tal. Eu assustei muito, né? Porque eu tinha visto ele um dia antes, ele estava tão bem. Aí chegou aquele, vi ele daquele jeito, me assustou. E eu estava ali, né, apavorada e tal. E um dia antes, um vizinho da cama dele falou para mim, quem é o homem que veio aqui ontem? Visitar ele, que ele falou assim, eu via um homem, mas eu não vi o rosto, eu via só do pescoço para baixo, eu só via que ele segurava um livro, e eu queria que ele viesse na minha cama, mas eu não conseguia chamar, porque eu não enxergava o rosto dele. Eu não sei, né, se foi uma confirmação de Deus escrevendo lá o nome dele no livro da vida, mas aquilo me confortou, só que eu não consegui conversar com a pessoa depois mais, né? Aí fui para casa e falei assim, falei para minha filha, acho que o de hoje ele não passa mesmo. Foi certinho que o médico falou. À noite, depois do pôr do sol, eles me avisaram que ele tinha falecido. Aí, né, mas eu estava feliz, né, porque ele morreu em Jesus, né? Tá bom. Aí fomos pro velório, e lá no velório eu pensando, né, ai meu Deus, e agora? Queria um pastor para fazer o funeral, mas não conhecia ninguém. Aí chegou lá um líder religioso, e eu pensando comigo, meu Deus, como eu queria que fosse um pastor adventista para fazer esse funeral, né? Aí daí uns 10, 15 minutos chegou um outro pastor, que eu não sabia, que era o pastor Jeová, não era o pastor que eu tinha conhecido. Alguém convidou e ele foi lá. E foi o culto mais bonito que eu já vi.
E o líder religioso desistiu de fazer a cerimônia e foi embora. E o pastor adventista fez o culto, fez o funeral. Fomos para o cemitério, ali a gente cantou de novo, leu a palavra, deu o recado para quem estava ouvindo, que ele estava dormindo, que ele ia ressuscitar, né, na ressurreição. E, nossa, pastor, foi muito lindo. Terminou o funeral, voltei para casa. E ali eu queria ficar um pouco sozinha. Eu falei, eu quero ficar sozinha e tal. E fiquei na calçada, não entrei. Aí eu falei para Deus assim, Pai, tudo que eu pedi, o Senhor fez. Tudo que eu queria, o Senhor fez. Mas agora, eu precisava, o mínimo que eu posso fazer, eu quero guardar o seu dia. Eu quero guardar o sábado. Mas não tinha como, porque eu era o braço direito, né, do meu patrão. E dia de sábado era muito movimento. Aí eu falei assim, até sexta-feira, o Senhor vai me dar sabedoria, eu vou chegar, prepara o coração dele, que eu vou pedir o sábado para ele. Se ele não quiser me dar, eu vou pedir conta. Aí já fazia muitos anos que eu trabalhei com ele, 24 anos. Aí eu peguei e falei para Deus, se ele não me liberar, eu vou sair. E nisso meu patrão chegou, parou o carro ali, perguntou se eu precisava de alguma coisa, né, que eu podia ficar em casa quando eu quiser, conversou um pouquinho comigo. E eu falei, será que eu falo? Aí eu falei, não vou falar agora, né, não é hora. E nisso ele entrou no carro, ligou o carro para sair, e olhou para mim e falou, chega aqui. E eu cheguei até na porta do carro. Ele olhou para mim e falou assim, quero te dizer uma coisa. A partir de hoje eu não abro mais a loja no sábado. Glória a Deus. Outro milagre. Eu falei, Deus, é muita bênção, é muito, sabe, aquele... Eu não sabia nem o que responder. Eu falei, é um Deus de milagre, irmão, um Deus de providência. É. Aí ele falou aquilo, né? E eu pensei, será que é verdade? Mas fiquei pensando, né? Mas tá bom. Aí ele começou a fazer isso tudo comigo. E aí ele ainda ligou para os funcionários e falou assim, eu não vou abrir a loja nesse sábado, mas vai lá que eu vou passar a pegar vocês. E passou, ainda levou os funcionários para a igreja também, né? Para assistir o culto, só que eles depois não quiseram ficar, não. Aí, pastor, ali eu falei assim, agora eu quero me batizar. Eu tenho que marcar meu batismo, e eu queria que meu batismo fosse no Dia dos Pais, dia 12 de agosto, né? Aí eu falei, eu preciso me batizar, eu quero e tal. Aí peguei, né? Falei para Deus assim, mais uma bênção o Senhor me deu, mais um milagre o Senhor realizou na minha vida. Eu não precisei nem pedir, nem falar. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará, né? Aí eu falei, Pai, agora vem a pior parte. Como que eu vou falar para minha filha que eu vou me batizar? Eu não quero ir para o céu sozinha. Eu não quero ir para a igreja sozinha. Eu tenho uma filha para prestar conta. Mas ela está com 14 anos, né? É a época de querer sair, né? E tal, despertar. Eu falei assim, está nas suas mãos. E aí eu lembrava do versículo, entrega teu caminho ao Senhor. Eu falei, eu já entreguei, né? Como é o nome da sua filha, minha irmã? Aline. Aline, muito bem. Aí eu falei para ela, filha, eu vou me batizar. Eu pensei assim, ela vai falar, vai virar crente, né? Agora vai virar crente. Eu pensava de outra coisa, né? Porque quando ela era pequenininha, ela foi criada lá com essa família que era espírita e católica. Os pais alcoólatras, drogados. O que eu podia esperar, né, pastor? Mas Deus sabe todas as coisas. Os meus vizinhos falavam para mim, essa menina vai ser drogada, essa menina quando crescer vai ser uma alcoólatra, uma drogada igual os pais. Era isso que eu ouvia dos vizinhos. Para a honra e glória de Deus, hoje a minha filha é uma psicóloga, ela é pregadora, palestrante, sabe, pastor, sabe mesmo. E ela falou, vou batizar com você. E eu falei, filha, para batizar, então você tem que fazer os estudos, né? Acelerar os estudos e tal. E ela começou comigo, e o pastor Luiz Gonçalves, né? Que para nós na época era o Luiz, né? O Luiz. Ele ia lá na loja que eu trabalhava e dava estudo para na cozinha, porque se as famílias lá soubessem, não ia deixar ela sair, né? Lá na cozinha, ela terminou os estudos, e no dia 12 de agosto nós entramos para ser batizada, né? Para a honra e glória de Deus. E eu falei para Deus, né? A única coisa que o Senhor não é dono, hoje o Senhor vai passar a ser dentro do meu coração, né? Estou selando aqui minha vida contigo, estou entregando o meu coração, porque se eu não permitisse, ele não ia arrombar. Mas naquela hora eu entreguei aquele presente para o meu Pai Celestial, a minha vida, o meu coração, né? E a minha filha junto, e o meu patrão batizou também. De certa forma, irmã... E passou de lá para cá, foi uma bênção. De certa forma, irmã, o presente que a irmã deu para Deus, além do coração, foi a filha também, né? Isso me remonta
aquele momento que a gente vai apresentar a Deus os nossos filhos, dizendo assim: Sim. Senhor, eis aqui os filhos que nos deste, os filhos que me deste. E, minha irmã, eu gostaria de fazer uma observação. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso, e desde quando eu ouvi um pastor falar isso, eu tomei isso como regra de fé para a minha vida. Ele disse que mesmo quando a gente tem um filho que se desvia do caminho e ele decide não querer mais saber de Deus, a oração do pai, a oração da mãe, faz com que o Espírito Santo continue a falar com o nosso filho. Enquanto a gente está orando, o Espírito Santo não desiste dele, porque a gente sabe daquele problema, né? Do pecado contra o Espírito Santo. Quando a gente resiste muito ao Espírito Santo, ele acaba se apagando, é assim que diz a Bíblia. Mas enquanto outros oram e pedem a Deus, intercedem pelos filhos, Deus atua poderosamente. E essa parte do testemunho da irmã fala muito ao meu coração, porque eu passei parte da minha vida clamando ao Senhor pela salvação dos meus filhos. E eu estou dizendo isso aqui para que você que tem filhos fora da igreja, desviados, a história do filho pródigo é só uma. A história do filho pródigo diz que o pródigo volta. Não tem um pródigo que não volta. O pródigo volta. Se apodere dessa promessa e, inspirado na história da irmã Marta, continue a orar, não desista. Porque Deus vai trazer os nossos filhos e vai oferecer a Ele mesmo como presente. E a gente vai poder dizer no final: eis os filhos que nos deste. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, minha irmã, eu quero que a irmã me conte, a partir de agora, como é que foi a sua experiência em relação a ter encontrado este lugar de fé, esse lugar de oração, esse lugar onde as pessoas buscam pelo Espírito Santo. Como é que a irmã chegou aqui? Fala pra gente, irmã. Então, pastor, aí só um pedacinho que eu vou falar aqui. Eu tinha depois de 10 anos, eu queria desistir, sabe, de Jesus, sabe? A fé foi enfraquecendo e tal. Aí eu não queria mais a igreja, e chegou uma pessoa, me convidou para ir a uma outra igreja, de uma outra cidade, da igreja adventista mesmo. Aí eu falei para Deus assim: se o senhor falou comigo várias vezes, se eu não é para eu desistir, fala comigo hoje de novo, então. Fala comigo quando eu chegar, através de um louvor, de uma oração, de um sermão, qualquer, mas fala comigo. Assim que eu cheguei à igreja, fala comigo, quero ouvir sua voz. E fui, entrei, e nessa hora, antes que eu sentasse, foi anunciado o hino 150. Eu não sabia que não era, mas quando começou a cantar, a pessoa que anunciou o hino olhava para mim e cantava: não desistir, Cristo vem logo, não desistir que Ele virá. Aí eu saí de novo ali, sabe, fortalecida, sabe? E vim, aí passou, graças a Deus, voltou aquele primeiro amor, vontade de orar e tal. Mas aí veio a pandemia, né? Foi onde entra a sala 57. Veio a pandemia e eu não podia ir à igreja, né? A partir de 60 anos, era melhor ficar em casa. Então eu fui ficando triste com aquilo, né? Que eu tinha meus amigos que vinham aqui, que eu ia para casa deles e tal, e fui ficando meio sozinha, fui orando. Aí eu comecei a orar de novo. Falei: Senhor, faça alguma coisa, fortalece a minha fé e tal. Aí um dia, a minha sobrinha me mandou o link da sala 57. Eu falei: eu não vou entrar nada, não. Tá, passou, não entrei. Passou mais um dia, entra na sala 57. Eu falava, entrava, assisti um pouquinho, não vou entrar, não. Aí, daqui um dia, falou: entra na sala 57 e assiste tudo. Aí eu entrei. Sabe quando você pensa que tem alguém falando, você tá brigando ali com a pessoa, né? Eu falei: tá bom. Aí entrei. Aí fiquei assistindo, terminou o sermão. Aí quem que entra falando? A Verônica falando da irmã Vilma. Quando eu comecei, eu prestei atenção, comecei a ver aquilo, pastor. Aquele dia eu chorei o dia inteirinho, lembrando da irmã Vilma. E eu falei: essa mulher tem o Espírito Santo. E eu preciso buscar esse Espírito Santo, porque ninguém consegue ser o que ela foi se ela não tivesse o Espírito Santo. Aí comecei a contar o testemunho da irmã Vilma para todo mundo que eu conversava, eu queria contar: olha, assisti isso, olha onde eu assisti isso. E me apaixonei pela irmã Vilma de um jeito que lá no céu minha mãe não vai nem ter ciúme, porque lá no céu eu quero agarrar muito ela, eu quero ficar com ela. Eu falei que meu nome agora é Marta Gondi, agora eu sou da família Gondi. Glória a Deus. Aí, pastor, sabe, eu queria vir, aí eu assistia de novo, aí eu assisti o velório da irmã Vilma, sabe, eu senti assim uma transformação, sabe, me fortaleceu. O evangelismo bombástico da irmã Vilma bombou para mim, sabe, bombou na minha vida. Eu quero contar isso para ela um dia. Glória a Deus. E aí, graças a Deus, aí, né, veio também a morte do Esdra, né? Aí eu pensei assim: eu quero estar lá no céu o dia
que primeira vez que Jesus perguntou para minha mãe, cadê o filho que eu te dei? Ela falou, aqui, Senhor, 10 filhos. Teve um, pastor, que morreu com 2 aninhos. O anjo vai pôr no braço da minha mãe isso. Aí eu quero ver Jesus olhar para a irmã Vilma também e dizer, eu quero quando também Jesus olhar para minha filha, cadê a filha que eu te dei? Está aqui minha netinha, está aqui, Senhor, a minha filha, a Letícia, né? Que é uma bênção também. E eu quero, quando Jesus também olhar para a irmã Vilma, cadê os filhos que eu te dei, Vilma? Ela vai dizer, está aqui, Senhor, aí, ó, o Cimei, o Robson, Verônica, Godinho, está tudo aqui. Ele vai falar assim, esse é o que você gerou, mas olha os filhos da fé que está aqui. E vai ser Glória muita a gente. Deus. Vai ser muita gente. Glória E ele vai, e Jesus vai falar que tem 2 especiais que eu quero apresentar para você. Olha que a Milena e a Marta, que o seu evangelho bombou na sala 57, e elas estão aqui. E daquele dia que elas ouviram seu testemunho, elas se tornaram mais próximas de mim, sabe? E eu aprendi na sala 57 a buscar mais o Espírito Santo, sabe? A orar mais pelos próximos, né? Porque às vezes a pessoa ora por mim, tô orando, mas tá nada. Você tem que orar e clamar pelo pecado do próximo, sabe? Pela vida dele. Não é só falar, tô orando. E eu aprendi isso, sabe? Com a irmã Vilma, o testemunho da irmã Vilma. E para quem quiser saber como esse muito vem perguntar, que eu vou contar. Amém. Eu conto, Coisa boa, sabe? E também veio a morte do seu filho também, que ajudou a fortalecer. E Jesus, na hora que eu olhar para você, disse assim, o dia que o Eza dormiu, precisou, porque olha quantos se renderam aos meus pés depois que ele dormiu. Eu não queria o Eza com você por mais 2, 3, 5, 10 anos, eu quero o Eza com você para a eternidade. Amém. Né? Abrace ele, olha, o céu é de vocês, o céu é de vocês. Martinha. Oi, amor. Tudo bem? Deixa eu correr o risco aqui da minha internet cair, pastor Cimei, deixa eu cortar aqui um minutinho. Claro, pastor. Queridos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando o Senhor muda as nossas prioridades, você vê que uma das prioridades da sala é compartilhar nossa experiência. É quando a Bíblia é relida através da minha vida e da minha existência, do que Deus faz através de mim. É quando Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, dá uma olhada no que acontece comigo, porque é a operação de Jesus através do Espírito em mim. E eu estou relendo o que ele escreveu na palavra. Olha o quão importante é contar a sua história. A igreja de Atos, pastor Cimei, logo depois que saíram do cenáculo, eles pregaram aquele sermão poderoso, Pedro, 3.000 conversões. Ellen White fala assim, ó, eles saíam de casa em casa, na casa dos amigos, dos familiares. Sabe o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, eu vim aqui falar para vocês quem Jesus é para nós e quem nós somos para Jesus. Eles contavam a história da vida deles com Jesus. Isso tem um impacto, olha o impacto na vida da irmã Marta. Ela se considera Gondim. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, queridos? Genética divina. Glória a Deus, filhos pastor. dos filhos, dos filhos, dos filhos das histórias contadas do que Cristo faz na minha e na sua vida. Por isso, pastor Cimei, eu considero que nós temos que rever nossa liturgia. Nossa liturgia precisa contemplar tempo para a gente contar as histórias do que Deus faz na vida das pessoas. É verdade. Eu vou dar um conselho para você. Da mesma forma que a irmã Marta tem um desejo tremendo de encontrar, veja que não é nem o Cimei em si, não é nem a irmã Verônica, ela quer a irmã Vilma. Porque a história da irmã Vilma falou poderosamente ao coração dela. Só que você que está me ouvindo aqui, precisa ter lá no céu pessoas que também querem encontrar você, sabe por quê? Porque a sua história tem que transformar a vida de pessoas. Ou você não entendeu Jesus ainda, ou você não entendeu o cristianismo ainda. Não é a Bíblia que transforma? É, queridos, mas quem reconta as histórias da Bíblia para que elas tenham sentido é a sua vida transformada pelo mesmo poder que gerou a Bíblia. Se isso não acontecer, não há a continuidade que Cristo disse que deveria ter. Esse momento aqui, a irmã Marta tem 4 dias que ela tem que contar esse testemunho, ele não entrava. E eu não posso, minha internet oscila muito aqui. E eu, orando a Deus, escolhi o pastor Cimei para contar essa história.
porque ela casa a família, o testemunho, a transformação, com ele colhendo esse testemunho. Isso é muito significativo. Então, conte a sua história. O que Cristo está fazendo na sua vida? O que Ele faz hoje? As pessoas precisam saber. E ao elas descobrirem isso, você vai renovar o caminho delas. Obrigado, pastor Simei. Obrigado, meu amado, pela introdução. Desculpa aí. O pastor falou de transformação, irmã Marta. Por favor. Eu acredito que a irmã ainda tem alguma coisa a dizer a respeito de coisas que foram mudando. Porque isso é tão importante para mim. Eu preguei recentemente aqui na Sala 57, falando sobre santificação e fazendo alusão à graça, que é a graça que santifica. A graça chegou na sua vida e produziu, como o pastor Wagner falou, produziu transformação. Que mudanças foram essas, irmã? Fala para a gente, compartilha, para a gente ir para o final do nosso testemunho. Tá. Um minutinho só que eu vou falar também, como na sala, quando falava entra, né? Aí o dia que eu vi, aí depois um dia a voz falou para mim, hoje você vai entrar assistir a pipoca. Eu falei, que bagunça de pipoca, aquela pipoca, todo mundo gritando, te amo, isso eu não vou assistir, não. Não, você vai sim, você vai assistir. Tá me ouvindo, pastor? Caiu? Pode falar. Caiu. Aí falou, você vai assistir sim a pipoca hoje. Aí eu falei, tá bom, então, vou assistir a pipoca. Aí, não, ela falou assim, você vai entrar e vai falar com o pastor Wagner, você quer falar. Aí esse dia entrei no Zoom, consegui, né? Falei, vai entrar no Zoom, vai falar com o pastor Wagner, você quer falar do testemunho. Aí eu entrei e tá. Aí daqui a pouco o pastor, aí ele falava assim, fala com o pastor Wagner, você quer dar testemunho. Eu falei, não, isso de jeito nenhum. O pastor Wagner fala, não, vai falar. Só que eu falava bem baixinho, o pastor Wagner não ouvia. Pastor Wagner, aí falou, fala, pastor, fala comigo. E eu falei, pastor, fala comigo. Naquela hora o pastor Wagner, peraí, tem alguém querendo falar. Quem falou, fala comigo. Eu não queria levantar a mão, que eu estava com vergonha, mas aí levantei. E para a glória de Deus, né? Hoje eu estou aqui. Mas aí, pastor, mudou assim, sabe? Porque eu dormia muito tarde, meu horário de dormir era 1h30 da manhã, 2 horas. Passei a dormir cedo para levantar, para assistir a sala. Eu me alimentava muito de maneira muito incorreta, tal, sabe? Aí eu assisti o Dr. Volt aqui na sala e minha vida melhorou, mudei minha alimentação. Tá me ouvindo, todo mundo? Tá ouvindo? Ou caiu? Perfeitamente, irmã. Pode continuar. Tá bom. Aí mudei minha alimentação, né? 26 anos ouvindo sobre a alimentação, já tinha lido algum livro, mas não estava nem aí. Mas quando eu assisti aquele dia o pastor Volt, eu mudei minha alimentação, sabe? E agora eu falo assim, que a Sala 57, para mim, é uma escada para o céu, porque cada testemunho, cada sermão que eu ouço é um degrau que eu subo. E eu olho para baixo, vocês pensando que eu vou cair. Mas Jesus fala, segura bem forte a minha mão que você não cai. Amém. E eu agarro nele todo dia, sabe? E eu mando o link para algumas pessoas, vou mandar ainda, eu quero muita gente na Sala 57, porque eu quero no dia que chegar no céu, Jesus falar, olha Wagner, olha aí a Sala 57, eu quero abraçar um por um, porque aqui eu sei que é impossível, mas eu quero abraçar um por um, sabe, pastor Simei? E a sua família, depois que eu abraçar a minha mãe, vai ser a primeira que eu vou correr, eu quero se abraçar com você, eu quero grudar na mão, viu? Eu quero ficar a eternidade ali com ela. Já pensou que reunião maravilhosa não vai ser esse momento? Nossa, eu estou ansiando por esse momento, mais do que pela minha própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque no seu testemunho tem uma frase que a irmã disse, que eu acredito que a irmã vai dizer agora. Se os seus dias terminassem hoje, irmã, assim como o meu filho dormiu, assim como a minha mãe dormiu, se os seus dias terminassem hoje, você que está nos ouvindo agora, se esse fosse o último dia da sua vida e você não sabe se ele não será, ninguém sabe, nós não podemos acrescentar uma vírgula, um segundo ao nosso futuro, é tudo permissão de Deus. Então, se você não tivesse mais nenhum dia para viver, se você dormisse no Senhor, eu pergunto para você que está assistindo e pergunto para a irmã Marta, irmã, se o sono da morte chegasse para você hoje, como a irmã se sente? Eu tinha certeza que amanhã eu abriria meus olhos e via Jesus. A hora que eu abrisse meus olhos, eu ia ver Jesus. Era isso que eu queria ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Pastor, só falando que tinha criança, os meus sobrinhos, quando era pequenininho, aprenderam a orar por mim, desde criancinha. Mas aí, quando cresceram, falaram, é impossível ver a tia Marta no céu. Qualquer um nós vamos ver, mas é impossível. Hoje elas estão aí na sala, e eu quero dizer para elas, eu estou aqui, nós vamos nos encontrar no céu, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Será que a gente conseguiria abrir essas janelas aí da sua sobrinha? Fala aí, irmã, o nome dela. Se você sabe aí o nome que está escrito lá na telinha, na janelinha, para ver se o pastor Adevaldo e o Gabriel conseguem achar, para a gente terminar esse momento de testemunho aqui, com a presença delas aqui. Eu queria ver o rosto delas. Pastor, tem a Kika tem uma filhinha de 6 anos que ela falou para mim, tia Marta, eu tô cansada de acordar de madrugada, faz 4 dias que ela tá acordando, 6 aninhos. A Malu e o Arthur com 9 anos, todo dia acordando para ver meu testemunho. Tem a Pingo, né, que é a outra sobrinha minha chamada Ilma, mas não sei se ela tá com a da Ilma como Pingo, né? Tem a minha filha Aline também tá aí, a minha filha. Tá certo. Acho que é a Kika, pastor, é Kika, né, irmã? É Kika. A Kika já está liberada aí. A Aline é só Aline ou Aline Alecrino? Aline Alecrino, é a minha filha. Pronto. Então Abra deixa seu eu já liberar. microfone aí, Aline. Só um minutinho que eu tô... A Kika também já está aberto o microfone, tá? Joia. Oi, pastor, sou a Aline. Ok, já estou ouvindo sua voz. Não sei se dá para marcar ela aí, pastor? Joia, chegou aqui. Que bênção. Oi. Tudo bem, Aline? Tudo, pastor. Emocionada assim, aqui, né, de ouvir tanta coisa boa. Me fala assim, em poucas palavras, como é que você vê esse testemunho da irmã Marta? Me fala aí. Pastor, eu vejo a mão de Deus conduzindo. Realmente foi um grande milagre, uma grande libertação. E claro que o tempo não permite, teria mais coisas ainda que a gente vê que Deus fez e faz na nossa família. Ele realmente tem um propósito, foi aquilo que o sermão acabou de dizer para nós. Desde que ele nos gerou, ele conduziu e ele tinha o propósito de nós estarmos no caminho dele. Então, amém. É só a gratidão. Que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Apareceu agora para mim também a Kika aqui com seus filhinhos lá. Kika, por favor, apresenta essas duas coisas lindas aí para gente. Estamos aqui com a Malu e o Arthur, falando um pouquinho aí do testemunho, né, da minha tia. Eu lembro muito quando eu era criança, que a gente falava do céu para ela, falava como que seria, e ela perguntava, mas isso, como vai ser? E aquilo, como vai ser? E de repente ela falava, não sei nem por que eu estou perguntando, eu não vou mesmo. Ela tinha consciência de que, né? E realmente a gente olhava e falava, tia Marta vai ser a última, porque ela sempre foi muito brincalhona, muito tudo, mas ela gostava mesmo da vida mais boêmia aí dela, né? Então, um milagre que aconteceu na vida dela. E a Aline, eu lembro que a Aline, muito pequenininha, a gente falava, a Aline chorava, né? Porque ela sabia que precisava acontecer mudanças na vida dela, quando a gente falava da volta de Jesus, mas ela não via muito o norte, né? Mas realmente foi um milagre que aconteceu aí na vida da tia Marta e da família toda. Glória a Deus. Que coisa linda isso aqui que a gente está contemplando, né, queridos? É a transformação, o amor de Deus em operação. A Aline falou uma coisa muito importante, ela disse assim, é pouco tempo demais para falar de tudo, tem muitas outras coisas. A irmã Marta fez um resumo da sua história, e eu acredito que cada uma das meninas aqui também teriam coisas incríveis para falar. E eu fico impressionado, porque agora, neste momento, 24 horas por dia, o Senhor está desenvolvendo salvação na vida dos seus filhos. Você pode olhar ao seu lado, ver um filho afastado de Deus, você pode ver um marido afastado de Deus, a esposa, você pode estar sofrendo por causa da condução dos teus filhos, mas neste momento, por mais negra que pareça a história de cada um da gente, Deus está operando salvação. Não toscaneja nem dorme o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria acrescentar mais uma pessoa a este momento aqui para fazer uma oração pela vida da irmã Marta, pela Aline, pela Kika e todos os outros integrantes da família. É a minha irmã Verônica, que teve um papel especial
nesse processo, ela está no ivanildo.coutinho, pastor Adevaldo. E eu estou louvando a Deus porque ela apareceu aqui para mim entre milhares de pessoas, né? Mas ela apareceu aqui na minha tela e eu consegui identificar onde ela está. Ivanildo.coutinho. Se você puder abrir a câmera dela aí, a câmera já está aberta, o microfone. Porque eu vou pedir para minha irmã Verinha, todos conhecem como Verônica, mas uma boa parte sabe que a gente trata ela carinhosamente como Verinha. Verinha, por favor, vê se você consegue abrir o seu áudio aí, que está fechado ainda. Ainda não conseguiu. Tá, agora já está, agora já consegue. Pronto. Ô, pastor Simei. Pois não. Você já agregou a irmã Verinha aí para poder fazer oração. Eu vou aproveitar aqui também, agradecer a irmã Marta aí, o testemunho dela mexe com todo mundo, né? E eu quero fazer, na oração, irmã Verinha, na oração, aproveita e apresenta, irmão. Olha, pastor Simei, hoje também nós temos um aniversariante, que é a filha da nossa moderadora, Fernanda, né? O nome da aniversariante é Andriele, está fazendo 14 aninhos hoje. Parabéns, Andriele. Aproveita e parabéns para a Andriele aí também. Irmã Fernanda também está sempre nos ajudando, tá? E aproveita, irmã Verinha, então, e ora também por agradecendo a Deus pela vida da Andriele, tá bom? Tá ok. Eu estou muito feliz por esse testemunho e me sinto muito grata a Deus por poder orar por você, Marta. Amém. E considere-se Gondim. Considere-se Gondim, parte da nossa família. Estou na família agora. Pai de amor, querido santo e eterno, obrigado, obrigado, obrigado. Não há como não te agradecer. Temos a Andriele fazendo aniversário hoje. Que bênção é ter o fôlego da vida nesse momento. Obrigado pela vida dela. E que os teus anjos se acampem ao seu redor e a blinde, junto com toda a sua família, de tudo que tem acontecido neste mundo. Que a Andriele seja uma serva tua até o dia da tua vinda ou até o dia da tua morte, da sua morte. Quero agora, ó Pai, agradecer a Ti por esse testemunho tão especial. A irmã Marta teve uma vida toda transformada. Foi milagre em cima de milagre. Quantos milagres! E ainda existem pessoas que não acreditam em milagres. Está aí um milagre vivo, ao lado de outro milagre vivo, que hoje respira o fôlego, dado por ti no encontro com Cristo e os anjos. A irmã Marta questionava a Deus, como hoje foi pregado no sermão. Ela estava ali questionando e querendo. E o Senhor ouvindo a sua voz e preparando seu coração. O teu Santo Espírito, Pai, enviado por Cristo, e agora falo com Ele, querido Espírito Santo, obrigado pelo trabalho feito na mente da nossa irmã Marta e de toda a sua família. Louvado seja Deus pela oração das sobrinhas, dos sobrinhos, das famílias, da filha Aline. Obrigado, Senhor, por esse presente tão lindo no teu santo dia, conhecer esta família e os milagres realizados por ti, querido Espírito Santo de Deus. E peço a ti de uma maneira especial que estejas com cada pessoa nesta sala agora. Aqueles que têm dúvidas, aqueles que entraram só para ver como é a sala, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão clamando, e aquele mais friozinho. Por favor, querido Espírito Santo, do Deus vivo, toca o coração deles, toca os nossos corações,
fala ao nosso ouvido e não desiste de nós. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser batizados com o teu Espírito. Queremos o batismo agora, Pai. Queremos agora. Então, querido Espírito Santo, por favor, nos batiza agora. Batiza essa família linda, batiza nós, batiza o Semei. Batiza-nos, Senhor, agora. Paizinho, eu não posso deixar de orar pela Ana. Eu sei que ela está se recuperando, mas isso é pouco, Pai. Nós queremos a cura de Ana. A cura. Ontem uma pessoa me disse que Ana era um Jó moderno. E eu quero te agradecer por ela ser um Jó. Porque segundo o que as pessoas me dizem, quando conversam com ela, ela só tem palavras de conforto. Dá este presente a esta família do pastor Wagner. Amém, meu Deus. Que é curar a Ana completamente. Mas quero também rogar a ti pelos filhos da Verônica Lima. Eles precisam agora de ti. Estão com essa doença. Nos guarda. Querido Espírito Santo, que a tua mão poderosa esteja sobre eles agora, trazendo para eles a cura. Amém, meu Deus. É tão difícil ter fé para dizer que cremos na tua soberania, mas nós cremos na tua soberania. A que levou Esdras, a que levou mamãe e a que preservou Semei. Nós cremos nisso, que restaurou Verônica Lima, que está restaurando a Ana. Nós cremos nessa soberania e nos colocamos a todos que estão aqui na sala do Zoom e no YouTube. Que cada um receba agora o teu batismo por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Minha irmã Marta, muito obrigado por seu testemunho de vida. Ele nos alimentou, nos fortaleceu, nos deu ânimo, nos encheu o coração de esperança.